fui buscar uma referência, alguém que soubesse o que está acontecendo. Pois é, e aí percebi que os analistas também não sabem. O Bitcoin está em 62 mil dólares. Caiu ainda mais nesses últimos dias. Muitas notícias, guerra, e os analistas que acompanham o mercado há anos estão tão divididos como nunca estiveram. Quando eu me perdia, muitas vezes havia uma saída. Ia buscar alguém que entendia mais, um analista que tivesse mais tempo no mercado, um youtuber, alguém que acompanha o Bitcoin há mais tempo do que eu. Pois é, que tinha passado por vários outros ciclos, que conseguia olhar o gráfico e dizer, bom, isso aqui é o que parece estar acontecendo. Sim, essa referência externa muitas vezes funcionava. E eu concordava com isso. Mas havia vozes que tinham autoridade baseada em acertos anteriores realmente. Que tinham errado também, mas que tinham acertado muitas vezes. E acertavam de uma forma que dava para confiar no método. Pois é. Mas agora essas vozes estão diferentes. Sim, porque, assim como eu, muitos acharam que alguém pudesse entender melhor o que estava acontecendo. Mas ninguém parece entender o que está acontecendo. Muitos analistas que acertavam os ciclos anteriores estão muito divididos. Né? E aqueles que tinham um método claro, estão revisitando esse método em tempo real. Os que tinham autoridade no tema estão visivelmente inseguros, porque o objeto que eles conheciam, esse é o ponto, está se comportando de um jeito que ele desconhece, que é desconhecido para eles, porque eles ainda não mapearam o que é o Bitcoin de hoje. Isso produz algo muito específico no investidor, que vem acompanhando há muito tempo. Antes, quando você estava desorientado, você podia olhar para fora e encontrar uma certa orientação. Agora você olha para fora e encontra a mesma desorientação, o mesmo estado, não só dentro de você, mas a desorientação não é mais só sua, ela é coletiva. E essa desorientação coletiva, ela é diferente da desorientação individual de cada um. Quando você está perdido sozinho, a solução parece estar em você buscar alguém que sabe, ou que saiba mais. Agora, quando todo mundo está perdido junto, essa saída desaparece. E o investidor se vê diante de algo que ele nunca enfrentou dessa forma. Precisar se orientar sem referência externa disponível. É porque isso que está acontecendo. E isso é muito mais difícil. Porque a maioria das decisões que nós tomamos, seja na vida, seja no mercado, elas são apoiadas em algum tipo de referência coletiva, não é? Outros que já passaram por isso, outros que têm mais experiência, uma narrativa compartilhada, por exemplo, sobre o que está acontecendo e o que fazer. Mas agora, o Bitcoin de 2026 retirou essa narrativa compartilhada. Não há mais consenso sobre se nós teremos ciclo de 4 anos, se esse ciclo ainda existe. Não há consenso sobre o que a entrada dos institucionais está significando para o comportamento presente e futuro do Bitcoin.
Não há consenso sobre se estamos num bear market ou numa correção de 50%, ou numa nova fase de acumulação diferente de tudo que veio antes. Alguém sabe afirmar isso? E sem essa narrativa compartilhada, o que acontece? O investidor, ele precisa construir a sua própria orientação a partir daquilo que ele mesmo observa, do que ele mesmo consegue concluir, sem poder verificar essa conclusão em nenhuma referência externa. Uma referência externa que eu digo confiável, tá? Porque tem muita gente dizendo de um tudo por aí. Isso exige uma capacidade que vai além de uma análise técnica. Exige você conseguir pensar por conta própria, num momento em que o campo inteiro, o mercado, está desorientado, sem você ser arrastado pelo pânico coletivo, sem você ficar seduzido pela falsa certeza de quem finge saber o que na verdade não sabe. Antes, quando eu estava perdida, havia muitas vezes alguém que sabia. Agora, eu olho ao redor e vejo que ninguém sabe. Ninguém. E isso coloca a gente num lugar muito diferente, tá? Não é que você está errando. É um lugar que está no momento histórico de uma transição, onde as regras antigas do Bitcoin não se aplicam mais completamente às novas regras, ou que ainda, na verdade, não foram escritas. O Bitcoin está sendo reconfigurado em tempo real, com dinheiro institucional dentro, com os instrumentos financeiros tradicionais, já agora ligados ao Bitcoin, com uma base de investidores completamente diferentes daquilo que existia nos ciclos anteriores, não é? E ninguém, nem os analistas mais experientes, nem aqueles que acompanham desde 2012, têm experiência com esse Bitcoin de hoje, de 2026. Porque esse Bitcoin nunca existiu antes. E aquilo que o investidor pode fazer nesse momento é não ficar tentando encontrar a resposta certa. É desenvolver a capacidade de pensar com menos certeza daquilo que ele estava acostumado. É preciso tomar decisões sem o conforto de uma referência externa confiável que funcionava. É preciso construir uma orientação própria num terreno que ainda está se formando. Entende? Isso não é fácil, mas é o trabalho que o Bitcoin de 2026 está pedindo para a gente. Pense nisso. Eu sou Gisele Brito, psicanalista, e se fizer sentido para você, me acompanhe, ative o sininho e se inscreva no meu canal. Um abraço.